para baixar, eu vou baixar eles aqui. E eu vou até botar na gravação, porque aí eu vou fazer exatamente isso que eu vou falar. Vou botar no YouTube. Vou botar de tarde, que eu vou pedir para o meu filho para ele editar, cortar as coisas que não precisa, a falação minha, que não, à toa, sabe? Ele sabe fazer isso direitinho. E ele falou que sabe subir também os vídeos para o YouTube. Então vamos ver se ele sabe mesmo. Ele vai estar de tarde em casa. Ó, muito bem. Vamos lá começar. Estão vendo os slides, tudo direitinho? Só respondam para mim que sim ou não. Deixa eu botar no zap aqui também para ver vocês. Sim, professora. Tá, também já abri o zap, aí vocês podem conversar comigo pelo zap. Bom, então a gente parou nesse slide, que é o slide de inibição da síntese dos eicosanoides, né? Então, eu falei para vocês, a gente tem os corticosteroides, que são aqueles que são inibidores diretos da fosfolipase A2. E aí, como essa fosfolipase ela vai estar inibida, não vai ter ácido araquidônico saindo da membrana, e aí não vai ter nada, eicosanoide nenhum. Porque sem o ácido araquidônico, nem a gente vai ter prostaglandina, tromboxano e prostaciclina, com a metabolização pela ciclooxigenase, e nem a gente vai ter leucotrienos pela metabolização da lipoxigenase, porque a gente não vai ter o substrato. Então, quando a gente fala de corticosteroide, eles são mais drásticos em relação à inflamação. E aí, ao mesmo tempo, eles são mais drásticos também em relação os efeitos colaterais, aos efeitos colaterais que pode dar. Porque aí a gente tem que lembrar que sem nenhum eicosanoide, a gente nem tem controle fisiológico e a gente perde o controle inflamatório, mas a gente também perde o controle fisiológico, da regulação fisiológica. Os anti-inflamatórios não esteroidais, eles inibem especificamente, que são esses aqui que estão descritos, eles inibem especificamente a ciclooxigenase. Aí a gente precisa conversar um pouquinho sobre essa enzima. Ela, na verdade, ela é a ciclooxigenase, mas nós temos 3 isoformas de ciclooxigenase. E aí, se a gente for lembrar lá da bioquímica 1, o que é isoforma? Isoformas são enzimas que são um pouquinho diferentes quanto à estrutura primária, né? Quanto à sequência de aminoácidos. Às vezes pode ter um aminoácido ou outro diferente, mas elas acabam tendo o mesmo papel, então elas são consideradas muito parecidas estruturalmente, e aí elas são postas no mesmo grupo. Então, nós temos 3 ciclooxigenases, A1, A2 e A3. Vamos explicar direitinho o que é A1 e o que é A2, principalmente, porque são elas que são as responsáveis principais. E aí depois eu vou falar um pouquinho da 3. Bom, nos livros mais antigos, a ciclooxigenase ela pode ser chamada também de prostaglandina sintase. E aí ela tem essa sigla aqui, PGS. Porque ela o primeiro produto de síntese da ciclooxigenase é uma prostaglandina. Aí descobriu-se então que nós temos 2, a COX-1 e a COX-2. Se vocês lerem a bula de anti-inflamatório, de anti-inflamatório não esteroidal, você vai ver o nome da COX, da ciclooxigenase lá na bula. Porque todos os anti-inflamatórios não esteroidais são inibidores de COX. Alguns, e aí a grande maioria, na verdade, são aqueles mais antigos, eles inibem as 2 isoformas, tanto a 1 quanto a 2. E outros, que são mais específicos,
eles inibem apenas a 2. Agora vamos dizer a diferença de uma para outra, né? Todas as células que possuem ciclooxigenase expressam a ciclooxigenase 1. Então, a gente considera essa enzima como sendo constitutiva. Ela é uma enzima que ela está presente ali em todas as células do corpo que possuem ciclooxigenase. Né? Então, ela pode ser encontrada na mucosa gástrica, nas plaquetas, no endotélio vascular, nos rins. Todas as células que produzem prostaglandinas, prostaciclinas ou tromboxanos, possuem essa ciclooxigenase 1. Então, ela é constitutiva. E a ciclooxigenase 2, ela só vai ser produzida, né? E aí por isso que ela é considerada uma forma induzida, ela só vai ser produzida em células do sistema imune, né? Aquelas células que ajudam na inflamação, como os macrófagos, os monócitos, e ainda nos locais de inflamação. Então, a gente pode ter a indução da isoforma ciclooxigenase 2 no músculo liso que sofreu algum tipo de dano, no endotélio que sofreu algum tipo de dano, né? Nos neurônios, no epitélio. Então, assim, são pontos que podem sofrer algum tipo de dano. Nos neurônios é para proteção, mas são células, né, que podem sofrer algum tipo de dano, e aí na hora que acontece esse dano é que a célula começa a produzir a ciclooxigenase 2. Ela já tem a ciclooxigenase 1, mas ela produz a ciclooxigenase 2 para reforçar a resposta imune. E uma particularidade dessa ciclooxigenase 2 é que, igual a fosfolipase A2, ela também pode ser inibida por corticoide. Então, o corticoide vai fazer efeito lá na fosfolipase A2 e ele vai fazer efeito também na ciclooxigenase 2. Deixa eu botar que alguém chamou para entrar. Deu para entender isso? Sim ou não? Primeira coisa, deu para entender o que é uma enzima induzida e uma enzima constitutiva? Hein? Hein? Sim ou não? Beleza. Então tá. Então a gente tem essa ciclooxigenase é que, na verdade, teoricamente, a gente deveria inibir por anti-inflamatório. Porque se ela é gerada só em resposta à inflamação, é a inflamação que a gente tem que debelar e as outras ciclooxigenases têm que se manter, a outra ciclooxigenase tem que se manter ativa para poder produzir as prostaglandinas, os eicosanoides fisiológicos. Ana Luísa, as prostaciclinas, elas eram consideradas como prostaglandinas até um tempo atrás. Só que os pesquisadores eles viram que elas são diferentes um pouquinho, né? Quimicamente falando, de função. E aí o que se postula agora? Que as prostaciclinas é uma quarta família de eicosanoides. Mas elas são produzidas a partir da ciclooxigenase também. Só que como acho que você aqui, ó. Não, aqui não tem. Aqui não tem. O primeiro produto da ciclooxigenase é uma prostaglandina. Por isso que ela tem destaque nessa história. E depois aí, dependendo da célula, ela vai formando, ela mesma vai modificando a estrutura e formando os outros componentes. Mas sempre a primeira molécula que é formada é a PG2, é uma prostaglandina.
Nesse slide aqui, a gente mostra as duas ciclooxigenases, né? Essa aqui vai estar ativa o tempo todo, a partir de um estímulo fisiológico, e o estímulo fisiológico vai vir sempre. Ela vai fazer o quê? Ela vai pegar o ácido araquidônico, vai metabolizar, vai transformar esse ácido araquidônico numa prostaglandina, e a partir dessa prostaglandina a gente vai ter tromboxano, prostaciclinas, outras prostaglandinas. E aí essas moléculas vão ter os efeitos fisiológicos deles. Efeito homeostásico, proteção gástrica, homeostasia renal, função plaquetária. Então, quer dizer, esse pedaço aqui é daqueles eicosanoides que são fisiológicos, que têm as suas funções fisiológicas. Quando a gente tem um estímulo inflamatório, as células do sistema imune e algumas outras células começam a produzir, sintetizar COX-2, ciclooxigenase 2. Não deixa de ter ciclooxigenase 1, mas passa a sintetizar uma segunda enzima para reforçar a defesa. E aí, essa segunda enzima, essa COX-2, ela também vai produzir a prostaglandina PG2, só que é PGG2. Só que a partir dessa prostaglandina, ela vai sintetizar prostaglandinas que são prostaciclinas que possuem os efeitos inflamatórios, aqueles efeitos que eu falei na outra aula, de dor, de febre, de agregação plaquetária, né? Diferente da função plaquetária. Mas aí vai começar a chamar mais plaquetas para a região que está danificada. Então, essas prostaglandinas, aliás, esses eicosanoides que são sintetizados pela ciclooxigenase 2 vão aparecer apenas quando a gente tiver um processo de inflamação, um processo inflamatório. Né? Só que antes, os pesquisadores eles não sabiam que tinham essas duas ciclooxigenases. Eles, na verdade, eles pensavam que era uma enzima só. Então, quando foram idealizados os anti-inflamatórios, os inibidores de COX, na verdade, não era nem COX-1 nem COX-2, mas os inibidores de COX, essas moléculas elas eram inespecíficas. Tá. Elas eram inespecíficas. E inibia todo mundo, inibia A1 e A2. Por isso que esses anti-inflamatórios não esteroidais, os mais antigos, né, os inespecíficos, eles possuem os efeitos colaterais. Porque quando eles inibem as duas, a gente deixa de ter tanto os eicosanoides inflamatórios quanto os eicosanoides fisiológicos. Aí vamos botar entre aspas, aí nesses eicosanoides fisiológicos e eicosanoides inflamatórios. E aí a gente vem com a pergunta que eu fiz na aula passada, que ninguém me respondeu certo, ninguém me respondeu o que eu queria, né? Por que a gente não pode ficar tomando AS o tempo todo e aspirina o tempo todo? Vou reformular a pergunta para vocês hoje, e aí eu quero que vocês me respondam até a gente terminar essa aula de eicosanoides, senão vocês vão ficar sem saber, hein? Agora que a gente já viu isso aqui, né? Que a gente está vendo esse slide, por que esses anti-inflamatórios não esteroidais eles não podem ser utilizados indiscriminadamente? Quer dizer, você topou o dedo, você toma uma aspirina, você não pode fazer isso o tempo todo, né? Por que a gente não pode fazer isso o tempo todo? Qual é o principal? Eu não digo principal, porque tem vários efeitos, né? Mas é um efeito que a gente sente logo, que é um efeito colateral que até os médicos eles tentam evitar. Porque toda vez que um médico passa um anti-inflamatório para você, ele passa um outro remédio também.
Vocês sabem me dizer qual é esse outro remédio e para quê? Por que ele faz isso? Olhando isso aqui, olhando esse slide aqui, aí a gente tem os efeitos fisiológicos que são dados, né, pela ciclooxigenase 1, e tem um efeito que é muito rápido de acontecer, você inibe ela, e aqui da COX-2. O que vocês acham? Protetor gástrico. Ah, finalmente! Alguém falou uma coisa certa. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Quem falou? Eu. Eu quem? Eu não estou vendo. Eu tô no... Aline. Hã? Aline? É. Muito bem, Aline. Olha. E por que a gente... Por que a gente é ótimo? Até parece que eu sou médica. Por que o médico passa um protetor gástrico quando a gente toma aspirina ou quando a gente precisa tomar aspirina durante um tempinho? Porque geralmente, né, esses AINES atacam o estômago, né? Tem casos que pode ter até hemorragia. Exatamente, exatamente. Um dos efeitos mais rápidos da inibição da ciclooxigenase são os efeitos gástricos. Vocês se lembram que eu falei para vocês no slide? Olha aqui. Existem prostaglandinas que aumentam a produção do muco gástrico. Esse muco gástrico é para quê? Para poder proteger o estômago. De quem? Do HCl do estômago. Então, quando você tem a inibição da síntese dessas prostaglandinas, dessa prostaglandina específica, você começa a reduzir muito essa proteção gástrica. Ao mesmo tempo, você desregula a produção de HCl. Então, o HCl ele começa a ser produzido em maior quantidade no seu estômago. Então, você tem a molécula que pode danificar a parede do seu estômago e você tem a cobertura que protege o seu estômago diminuída. Então, o que vai acontecer? O HCl ele vai entrar em contato direto com as células do estômago e aí vai começar a danificar essas células, podendo ocasionar eventos de gastrite, e se for uma coisa muito drástica, se você toma durante muito tempo anti-inflamatório, pode chegar a dar uma úlcera hemorrágica realmente. Então, fora ainda as outras coisas que podem acontecer, mas esse foi o principal motivo. Peraí. Vai conseguir entrar. Esse foi o principal motivo dos pesquisadores começarem a tentar buscar inibidores específicos da ciclooxigenase 2. E aí, eles conseguiram um grupo de moléculas que eles chamam de COXIB, que são inibidores específicos da ciclooxigenase 2. Então, mantém a atividade da ciclooxigenase 1 funcionando, mantém ela ativa. Então, todos aqueles eicosanoides que são fisiológicos continuam sendo produzidos e só inibem aqueles eicosanoides que são sintetizados pela COX-2 para os efeitos inflamatórios. Tudo bem, estava tudo muito belo, muito formoso. Ia ser assim a cura da inflamação. Só que as pessoas elas têm um hábito, né, que é um hábito muito ruim, de se automedicarem. Então, quando você toma, por exemplo, uma aspirina, né, você toma essa aspirina, vai fazer mal para o seu estômago, mas é isso que vai acontecer. Você pode ter uma hemorragia digestiva? Pode, mas isso a longo prazo. E isso se você tomar constantemente, o tempo todo, uma dose alta, etc, etc, etc. Geralmente, quando a gente está com uma dor de cabeça, eu vou tomar uma aspirina. Toma a aspirina, passou a dor de cabeça, acabou. Você não fica o tempo todo se medicando. Quando surgiram os inibidores de COX-2, as pessoas elas começaram a tomar esses inibidores de COX-2 indiscriminadamente. Ou seja, tinha uma dor de cabeça, tomava
um inibidor de COX-2. Topou o dedo na cama, doeu, vou tomar um inibidor da COX-2. E isso foi se perpetuando. Com o passar dos anos, isso aí deve ter durado uns. Né, os inibidores, os coxibs, eles já estavam sendo comercializados, já tinham, como o Vioxx, né? Já tinha fármacos sendo comercialmente vendidos. E os pesquisadores, os médicos, eles observaram que depois de 10 anos de comercialização desses fármacos, aumentou muito o número de casos de problemas cardíacos, de infarto, naqueles grupos que precisam tomar constantemente esse anti-inflamatório, ou precisam tomar um anti-inflamatório. Então, assim, se você tinha uma doença crônica, uma doença inflamatória crônica, que era tratada com um coxib, né, a probabilidade de você ter um infarto aumentava. E muitos desses pacientes acabaram morrendo decorrente de problemas cardíacos. E aí os pesquisadores eles foram ver que, na verdade, a COX-2 ela é importante para o controle cardíaco, para o controle da musculatura cardíaca. Então, ela é uma enzima que, apesar dela ser expressa muito, né, nas células inflamatórias, nas células anti-inflamatórias, ela também tem um papel importante em relação à regulação da musculatura lisa do coração, que é involuntária, né? A gente não controla, então essa musculatura é controlada por prostaglandinas, por eicosanoides, que são sintetizados pela COX-2. Por isso, quem tomava durante muito tempo esses anti-inflamatórios acabavam tendo problemas cardíacos. E aí, o Vioxx, que era o fármaco da época, né, que era o coxib da época, foi retirado do comércio. Né? A pesquisa continuou, né, e eles começaram a tentar ver novas moléculas que não fossem tão drásticas assim, e que, na verdade, só inibissem realmente a ciclooxigenase das células anti-inflamatórias, né? Das células que produzem os efeitos inflamatórios, ou melhor dizendo. Né? Deu para entender isso? A problemática disso? Existe um remédio veterinário, que é o principal anti-inflamatório veterinário que a gente dá para os nossos pets, que se vocês forem olhar a bula, ele é um anti-inflamatório não esteroidal, só que ele é específico para COX-2. Deixa eu ver aqui, tô na bula do medicamento. Deixa eu ver o mecanismo de ação dele. Que é o meloxicam. Vocês já usaram meloxicam nos seus pets? Ele tem uma série de efeitos. Não. Por que eles não me mostram o que é, né? Eu ia ficar tão feliz se eles falassem assim, ó, um inibidor da ciclooxigenase 2. Não fala. Não fala. Ó, o meloxicam foi patenteado em 1977. Vamos ver. Mecanismo de ação. Então,
O que o meloxicam ele faz? Ele não é considerado propriamente um coxib. Por quê? Porque ele inibe mais a ciclooxigenase 2 do que a 1. Então, os efeitos colaterais que ele tem são reduzidos porque ele vai inibir mais essa aqui, as inflamatórias. Ah lá. O meloxicam tem mostrado especialmente em doses baixas ser seletivamente um inibidor da ciclooxigenase 2 mais do que da ciclooxigenase 1. Então, vocês têm um medicamento veterinário que é um inibidor mais da ciclooxigenase 2 do que da ciclooxigenase 1. Muito legal, né? Isso. Ah, eu adoro isso. Ah, isso aqui é balela. Agora vamos ver, deixa eu ver. A Ana Luísa mandou aqui. Os anti-inflamatórios não esteroidais atrapalham a síntese de eicosanoide por inibir a ciclooxigenase? Me responda, Ana Luísa. Vamos olhar isso aqui. Olha aqui. Os anti-inflamatórios não esteroidais, o que você acha? Eles atrapalham a síntese dos eicosanoides? Sim ou não? Olhando isso aqui. Não precisa ser só ela para responder, não. Pode ser outra pessoa também. Estou demorando mais um tempinho aqui, porque essa parte da bioquímica ela é importante para vocês. É muito importante. Vocês vão usar muito anti-inflamatório. Vamos lá, quem me responde? Olhando para esse slide e levando em consideração que vocês sabem que essa enzima aqui, né, essas duas enzimas aqui, elas são produtoras de prostaglandinas, prostaciclinas e tromboxanos, só os leucotrienos que não vão entrar nessa história. Né? Mas, olhando para isso aqui, esses inibidores não esteroidais atrapalham a síntese dos eicosanoides? É isso aí. Por que vai atrapalhar a síntese dos eicosanoides? Pelo simples fato de que a gente vai deixar de sintetizar um monte, porque essa é a principal via de síntese desses eicosanoides. Desses eicosanoides que eu digo de 3 famílias de eicosanoides, né? Descartando os leucotrienos que vão continuar sendo produzidos, porque os não esteroidais não têm efeito nenhum sobre a lipoxigenase, a LOX, todos os outros que são produzidos pelas ciclooxigenases vão estar parados, a produção vai estar parada. Porque esses anti-inflamatórios inibem mesmo, sabe? É uma coisa assim bem forte. Então, Ana Luísa já respondeu, realmente vai atrapalhar a síntese dos eicosanoides. 3 famílias vão ter a síntese atrapalhada. Então, muito provavelmente, a gente tem efeito gástrico, quando toma muito anti-inflamatório. A gente vai ter efeito na coagulação, porque os tromboxanos são sintetizados via COX. A gente vai ter efeito sobre a musculatura lisa, porque tem várias prostaglandinas e várias prostaciclinas que comandam, né, que regulam essa mobilidade, essa motilidade muscular de contração e relaxamento. Então, assim, são efeitos que acabam sendo muitos efeitos fisiológicos. Enquanto que se a gente inibir só a ciclooxigenase 2, esses efeitos eles vão estar diminuídos. Esses efeitos colaterais eles vão estar diminuídos. Deu para entender, Ana Luísa? Foi certinho agora? Beleza. E aí, depois de muitos anos de anti-inflamatórios, de muito estudo, os pesquisadores eles descobriram a COX-3. Só que essa ciclooxigenase 3,
né? Ela é uma ciclooxigenase que ela está relacionada mais aos neurônios, mais às células cerebrais, e ela está relacionada mais à dor e à febre. Então, na verdade, ela é responsável pela síntese daqueles eicosanoides de regulação dos centros cerebrais, que são aqueles que comandam a dor, que regulam a dor ou que regulam a febre, né? Então, essa ciclooxigenase 2, 3, depois se descobriu que o Tilenol, que é o acetaminofém, ele é um inibidor muito bom dessa enzima. Então, quando a gente fala de acetaminofém, de Tilenol, ele é um remédio que ele é mais um analgésico e um antitérmico do que um anti-inflamatório propriamente dito. Por quê? Porque como ele inibe a ciclooxigenase 3, ele age diretamente sobre dor e febre. Até parece que eu estou fazendo comercial do Tilenol. Então, ele vai controlar mais os receptores de dor e o centro regulatório da febre, da termorregulação, inibindo a ciclooxigenase 3, deixando de produzir aqueles eicosanoides que são responsáveis por regular esses dois centros, o centro da dor e o centro da febre. Né? Então, tá aqui, ó. O acetaminofém tem pouco efeito sobre a ciclooxigenase 1 e a 2, então, consequentemente, ele tem pouca atividade anti-inflamatória, mas ele tem uma atividade analgésica e uma atividade antitérmica muito, muito, muito boa. Deu para entender isso? Sim, sim ou não, não. Questões sobre eicosanoides? Alguma dúvida? E a gente vai dar uma girada, vai sair dos eicosanoides e vai entrar no colesterol. Digam para mim se tem alguma dúvida. Essa parte é boa, né? Essa parte é gostosa. Eu gosto muito, muito, muito. Bom, a gente saiu dos anti-inflamatórios, das moléculas inflamatórias, que são os eicosanoides. Não são só moléculas inflamatórias, são moléculas anti-inflamatórias, são moléculas pró-inflamatórias e são moléculas regulatórias, né? Os eicosanoides. E caiu de paraquedas no colesterol, né? O colesterol, ele é uma molécula, ele é um lipídio, né? Porque ele é considerado os esteroides são considerados uma classe de lipídios que eles podem tanto ser adquiridos na dieta, e aí, para ser adquiridos na dieta, necessariamente eles precisam vir de alimentos animais, de origem animal, como a gente também sintetiza. Então, 70% do colesterol pode ser sintetizado em qualquer tecido. Todos os tecidos têm as enzimas responsáveis pela síntese de colesterol. Quando a gente come muito alimento de origem animal e essa entrada de colesterol é muito alta vindo da dieta, as nossas células elas passam a produzir menos. Então existe uma regulação aqui entre esses dois processos, ou a absorção do colesterol vindo da dieta ou a síntese do colesterol endógeno. Se a gente come pouco colesterol, se eles chegam muito pouco, quando eles são fornecidos, é isso aí, é um feedback. Se eles são fornecidos assim, muito pouquinho, ou quase nada, ou zero na dieta, aí os nossos tecidos eles têm que suprir isso sintetizando mais. Então aí a gente acelera a síntese de colesterol. Né? Como eu falei, produto típico do metabolismo animal, então assim, vegetal não tem. Quando você vê aquela propaganda de margarina vegetal falando assim, 0% de colesterol, é 0% mesmo, ainda bem que é 0%. Porque se tivesse alguma coisa de porcento de colesterol, não seria vegetal, seria animal. E o colesterol, ele não é um vilão.
como as pessoas têm tendência de achar. O colesterol, ele é uma molécula que é importante fisiologicamente, por vários motivos, para dizer a verdade. Ele tanto compõe as membranas biológicas, ele é um componente mesmo de membranas biológicas. Se a gente tiver pouco colesterol nas nossas membranas, a membrana ela fica completamente fluida, então a gente deixa de ter aquele controle e deixa de ter aquele formato bonitinho da célula. A célula fica meio friável, né? E aí ela pode ser, a membrana ela pode ser rasgada ou ela pode ser destruída de uma maneira mais fácil. Então a inserção das moléculas de colesterol na membrana faz com que a membrana fique mais estruturada, né? Ela fica um pouco mais rígida e aí a gente consegue ter aquela membrana mais estruturada, não tão friável. O colesterol ainda, ele vai ser o precursor de todos os esteroides que a gente tem no nosso organismo. Então, tanto os corticosteroides, que são os hormônios que a gente tem de regulação, os hormônios sexuais, que vão dar as características sexuais dos animais, os ácidos biliares, que são produzidos pelo fígado e que vão ajudar, vão auxiliar na digestão dos lipídios, e a própria vitamina D, são todas moléculas que vêm derivadas do colesterol. Então, eu preciso do colesterol para poder fazer isso. Se eu não tenho colesterol suficiente, ou se eu não tenho colesterol dentro das minhas membranas e não estou sintetizando colesterol, eu vou ter dificuldade de ter essas moléculas dentro do organismo. E aí minha homeostasia vai para o espaço desse jeito. Aqui a gente vê as duas estruturas que o colesterol pode aparecer dentro da gente, de nós animais, né? Ele pode estar na forma livre, que é esse aqui. Deixa eu botar meu apontadorzinho. Na forma livre. Por que ele é livre? Porque essa hidroxila aqui, ela está livre. Então, essa molécula aqui, apesar dela ser muito apolar, ela possui um ponto de polaridade aqui. Então, ela é uma molécula anfipática. Calma aí que a Bia fez uma pergunta. Professora, se você falou que só animal tem colesterol e ele tem várias funções importantes, como os veganos fazem para conseguir esse colesterol? Ah, dona Bia, como que os veganos fazem para conseguir o colesterol? Me diga. E aqui? O que é isso aqui? Responda para mim. Se não vem da dieta, vem através da síntese, óbvio. Vocês têm que prestar atenção nos slides, hein? Moçoilos e moçoilas. Eu ainda falei, alguém ainda respondeu. Quem foi que respondeu no feedback? Aline. Aline tá ligada. Oi? Eu já tive essa matéria já. Ah, então, pois é. Que furada é essa, ainda na Bia? Verdade, verdade. Então, duas moléculas de colesterol a gente pode aparecer no nosso organismo. Ele na forma livre, e nessa forma livre aqui, geralmente ele está dentro da célula, não está armazenado, ele está dentro da célula e é sinal que a célula precisa produzir algum esteroide necessário. Tipo, preciso produzir testosterona. Vai ser liberado o colesterol da membrana para o citoplasma da célula, e aí, a partir desse colesterol livre, a gente tem a via de síntese de testosterona. A gente vai sintetizar testosterona. É a forma ativa, como a gente fala, forma livre. Se ele tiver nessa forma aqui, esterificado com ácido graxo, então aquela hidroxila, ela passa a ter um rabinho de ácido graxo, aí essa é a forma que o colesterol está na membrana. Então ele está armazenado, ele está guardadinho lá, servindo para estruturar a nossa membrana
e guardado para quando a gente for precisar dele para sintetizar algum esteroide que a gente precisa. Aqui, esse slide ele mostra exatamente o colesterol no centro, o antes de sintetizar o colesterol e o depois de sintetizar o colesterol. Então, eu falei para vocês que a partir do colesterol, a gente tem síntese de quê? De sais biliares, de hormônios esteroides. O colesterol ele vai para a membrana. O colesterol ele pode estar incorporado nas lipoproteínas também, né? Então, esse colesterol ele tem as várias funções fisiológicas dele. Antes de ser sintetizado, né? Esse aqui, na verdade, são as duas origens do colesterol. Ou o colesterol ele vai vir da dieta, ou o colesterol ele vai ser sintetizado a partir de acetil-CoA. Então, vamos nós para acetil-CoA de novo. E durante o metabolismo de síntese desse colesterol, podem sair outras moléculas importantes para a célula, para o organismo como um todo. Por exemplo, por que a ubiquinona ela é importante? Falem para mim. O dolicol não. O dolicol é uma molécula que é uma carreadora de açúcar na membrana, pela membrana. E essa aqui, o 1,25 de hidroxicólicalciferol, é a vitamina D. Mas aonde que vocês viram a ubiquinona? Falem-me. Muito bem. Essencial na cadeia transportadora de elétrons. A ubiquinona, na verdade, ela é um transportador de elétron que é móvel pela membrana. Então, ela vai sair do complexo 1 ou vai sair do complexo 2, vai receber os elétrons desses dois complexos e vai mandar esses elétrons para o complexo 3. Então, ela tem mobilidade na membrana. Por que ela tem mobilidade na membrana? Porque ela é uma molécula apolar, derivada do metabolismo de síntese do colesterol. Não chega a sintetizar colesterol, não. Ela pode sair antes disso, né? Num passo anterior à síntese do colesterol. Olha só, esse slide aqui, ele é importante, apesar de ele ser assim, um mar de coisas, né? Mas ele é importante por quê? Porque a gente sabe exatamente da onde vem os 3 componentes principais para a síntese de colesterol. A gente tem 3 moléculas que são essenciais para a síntese de colesterol. O NADPH é a primeira molécula essencial. O acetil-CoA, que é a molécula que vai dar todos os carbonos do colesterol. E o ATP, porque a gente precisa de energia, porque para montar a estrutura do colesterol requer muita energia. E aí a gente vem da onde que sai isso. Então vocês já sabem isso. Isso não é novidade para vocês. O NADP reduzido é produzido na via de pentose fosfato, que a gente viu. O ATP é produzido a partir da oxidação da glicose, oxidação total da glicose, via glicolítica, descarboxilação, ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons, ATP sintase produzindo ATP. E o acetil-CoA, ele também vem dessa oxidação da glicose, e ele vai sair, a gente tira o acetil-CoA para a síntese de ácidos graxos. Então, tá aqui, ó. Via glicolítica, descarboxilação, primeira reação do ciclo de Krebs. Formou muito citrato saiu da mitocôndria, formou o acetil-CoA do lado de fora da mitocôndria, do citosol, e esse acetil-CoA ele pode formar o colesterol. Então, esse pedaço aqui é bem parecido com a síntese de ácidos graxos. Porque o colesterol, na verdade, é um lipídio também. Certo?
Então, quais são as outras informações que a gente tem aqui? A glicose ela pode ser armazenada na forma de glicogênio, que a gente chama de glicogênese. A gente pode conseguir esse acetil-CoA vindo dos ácidos graxos por beta-oxidação e cetogênese. A gente pode conseguir o acetil-CoA de alguns aminoácidos da dieta, que a gente ainda não viu, que vocês vão ver mais tarde, quando a gente vai falando de aminoácidos. Então, esse esquema aqui é um esquema importante para vocês. Lembrando que as 3 moléculas que a gente precisa estão aqui. Olha, eu não vou descrever todas as etapas de síntese de colesterol. Eu vou mostrar os pontos principais. Porque a síntese de colesterol ela é muito grande, ela é muito complexa, ela é muito extensa. Então, eu vou dizer para vocês, vou mostrar para vocês as etapas que a gente chama e vou mostrar para vocês o principal dessa história toda, que é a parte de regulação. Então, a gente tem 5 etapas de formação de colesterol. A primeira etapa, que é a principal, é a síntese do mevalonato. A segunda etapa, que é a formação das unidades isoprenóides. E essas unidades isoprenóides, elas são importantes quando a gente for fazer, por exemplo, biquinona, dolicol. Então, é daqui que vão sair aquelas moléculas diferentes, né? Que saem da síntese do colesterol. Aí, essas unidades isoprenóides, para a gente poder sintetizar o colesterol, elas vão se condensar, elas vão se juntar, formando geranilpirofosfato, farnesilpirofosfato e esqualeno. Até aqui, ó, o colesterol está aberto. Se vocês forem ver, o colesterol ele tem 4 anéis ABC e até um certo ponto, esses anéis eles estão abertos, eles não estão fechados. A quarta etapa é exatamente a ciclização, a formação dos anéis. E a quinta etapa é a formação propriamente dita do colesterol, que a gente vai pendurar a hidroxila, a gente vai pegar, e esses bracinhos aqui vão ser pendurados, carbono aqui, carbono aqui. Então, é como se a gente estivesse lapidando a molécula de colesterol. O lanosterol já é muito parecido com o colesterol, mas ainda não é o colesterol propriamente dito. Aí eu vou mostrar para vocês. Antigamente eu mostrava toda a síntese do colesterol para vocês, tudo direitinho, mas não tem necessidade disso. O que a gente precisa saber? A gente precisa saber essa primeira etapa aqui. Porque é nessa primeira etapa que existe o controle fisiológico da síntese do colesterol e o controle farmacológico, que para vocês é importante. Então, ó, vamos pegar essa primeira etapa só. 2 moléculas de acetil-CoA, elas são unidas, se juntam, saem um CoA, se juntam por ação da tiolase, forma acetoacetil-CoA. Esse acetoacetil-CoA, ele continua, ele recebe mais uma molécula de acetil-CoA e forma o HMG-CoA, hidroximetilglutaril-CoA. Quem faz essa incorporação é a HMG-CoA-citase. Até aqui, para a gente sintetizar colesterol, a gente só juntou 3 moléculas de acetil-CoA em 2 etapas enzimáticas. E aí, existe uma etapa de redução que vai contar com a participação do NADP reduzido, que veio lá da via de pentoses, e a gente vai incorporar 2 hidrogênios aqui e formar o mevalonato, né? Essa molécula de mevalonato aqui, ela só vai ser formada por ação da HMG-CoA redutase, que está presente no retículo endoplasmático. Se a gente for olhar, então a primeira fase é até aí, é o mevalonato, a formação do mevalonato. Se a gente for olhar as enzimas dessa fase,
Então, a gente tem a tiolase, a gente tem a HMG-CoA sintase e a gente tem a HMG-CoA redutase. A mais importante enzima da síntese do colesterol, de toda a síntese do colesterol, é essa aqui. As outras duas, elas são importantes para a gente formar o HMG-CoA, mas essa aqui é que a gente consegue regular. É a única. De todas as 30 enzimas que existem na síntese de colesterol, essa aqui é a única que a gente consegue regular. Regular como? Fisiologicamente falando, a gente consegue regular essa enzima. Farmacologicamente falando, a gente consegue regular essa enzima. Então, isso significa que existem remédios que regulam, que inibem essa enzima. E esses remédios, eles são usados principalmente no controle da aterosclerose, que vocês vão pesquisar sobre o que é essa aterosclerose. Então, a gente tem aqui, ó, apenas essa enzima aqui, que vai ser a etapa limitante da síntese de colesterol. Se eu conseguir inibir, o colesterol não vai ser sintetizado. Nenhuma outra enzima da via consegue ser regulada dessa maneira. Só ela, HMG com a redutase. Então, é exigência minha que vocês saibam o papel dessa enzima na síntese de colesterol. E aí, como é que a gente consegue controlar essa enzima? Agora eu quero que vocês prestem muita atenção nisso aqui. Me diz uma coisa, a professora Ana Paula, tenho certeza que ela fez isso, mas ela mostrou para vocês como que ocorre a regulação da gliconeogênese e da glicólise, do ciclo, como que a gente evita o ciclo fútil da gliconeogênese e da glicólise? Sim ou não? Respondam para mim. E tem coisa que eu ainda preciso mostrar para vocês, né? Acho que eu vou fazer um videozinho e botar no YouTube. Isso é muito, muito, muito importante para vocês. A parte de regulação. A Bia não se lembra. Mais alguém? Pois é. A parte de regulação, na verdade, ela é mais importante. Então, se vocês não se lembram, vocês vão voltar lá atrás e vão estudar isso direito. A gente tem regulação da gliconeogênese e da glicólise ao mesmo tempo, para evitar ciclo fútil, e a gente tem regulação da glicogenólise e da glicogênese ao mesmo tempo também para evitar ciclo fútil. Esses dois tipos de inibição são muito importantes para vocês entenderem como é que funciona a célula. Então, se isso estava na prova, é porque ela já deu. E como é que foram as notas de vocês? A prova, ela já liberou as notas? Eu nem vi. Essa parte de lipídio vai dar um up na nota de vocês. Ah, não liberou ainda. Deve estar enrolada. Estou perguntando, Ana Luísa. Eu não sei. Mas olha só. Então eu vou explicar isso aqui para vocês. Como vocês já viram isso, apesar de não estarem lembrados, eu vou explicar isso aqui para vocês de uma maneira assim, bem tranquilinha, bem esquema assim, bem certinho. Só que eu não quero. Se esse aqui for o nosso último slide de hoje, não vai ter problema. Eu não quero que vocês saiam daqui com dúvida sobre esse slide. Tá? E aí, eu quero que vocês me falem realmente se vocês conseguem entender as coisas que eu vou falar. Por causa da importância disso. Certo? E vocês podem falar pelo microfone, gente. Eu vou falar até o final do período, eu vou falar isso para vocês. Porque pelo microfone é mais rápido. E aí eu consigo saber se você está sabendo de uma maneira mais rápida do que falar pelo zap, que vocês têm que digitar. Vamos lá, vamos devagarzinho. Falei para vocês
que a síntese de colesterol ela é controlada por esta enzima aqui, HMG-CoA redutase. Esse aqui é o passo dessa enzima. Então, ela pega o HMG-CoA e transforma em mevalonato. E aí, esse mevalonato ele vai sofrer várias e várias e várias sequências de reação e vai dar origem ao colesterol. Ponto. Como que eu consigo regular essa enzima? Como que eu consigo ativar ou inibir essa enzima? Primeira coisa, é a que demora mais, na verdade, mas é a primeira coisa. A gente pode controlar a expressão gênica dessa enzima. Como? Se a gente tem muito colesterol vindo da dieta ou sendo sintetizado, presta atenção agora, depois vocês veem a nota. Se a gente tem muito colesterol, esse colesterol ele vai inibir o gene da redutase. Uma vez com esse gene inibido, vai deixar de sintetizar RNA mensageiro dessa enzima, e aí a gente vai ter um menor número, uma menor quantidade dessa enzima disponível na célula. Esse é o primeiro controle que a gente tem, é o controle da expressão gênica, e geralmente demora um pouquinho mais para isso acontecer. Tanto grandes quantidades de colesterol dentro da célula, quanto grandes quantidades de sais biliares dentro da célula, fazem essa inibição. Então, a gente deixa de ter a enzima, a gente para de produzir a enzima pela inibição do gene, né? Pela inibição da transcrição do gene, na verdade. Não é nem do gene, da transcrição do gene. Primeira forma. A segunda forma é por fosforilação e desfosforilação. A gente tem HMG-CoA redutase ativa quando ela está desfosforilada. Esse é um mecanismo de regulação que vocês viram lá na Bioquímica 1. Então, quando ela está desfosforilada, ela está ativa. Para que eu tenha essa enzima desfosforilada, eu preciso que uma fosfatase retire o fosfato dela. Então, a gente pode ter a HMG-CoA redutase livre, sem fosfato, e a gente tem a HMG-CoA redutase fosforilada, que nesse caso ela está inibida, ela está inativa. Quando a célula precisa fazer colesterol e não vem da dieta, a fosfatase é ativada e aí ela desfosforila a HMG-CoA e ela, nessa forma livre, ela vai metabolizar o HMG-CoA que veio do acetil-CoA. Pergunta: deu para entender isso? Sim ou não? Beleza. Se eu tenho muito colesterol dentro da minha célula, né? Me alimentei de uma quantidade grande de colesterol, e aí eu não preciso fazer mais colesterol, a forma rápida que a gente tem de deixar de produzir colesterol é fosforilando essa enzima. Para eu poder fosforilar essa enzima, eu preciso ter uma sinase ou uma quinase ativa. Então, essa quinase é que vai promover a fosforilação da HMG-CoA redutase. Fosforilada, ela está inativa. Só que essa quinase, para ela estar ativa, ela também precisa estar fosforilada. Então, existe uma outra quinase aqui, que é uma quinase, que faz essa fosforilação. Então, a gente tem dois tipos de quinase, uma fosforilada e a outra livre. Quando ela está livre, ela está inativa. Quando ela está fosforilada, ela está ativa.
Agora eu quero perguntar uma coisa para vocês. Porque vocês estão vendo aqui, ó, insulina, glucagon. Vocês estão vendo que está aparecendo insulina e glucagon em 2 pontos da síntese da ativação da HMG com a redutase? Me diz uma coisa. Aqui está mostrando o quê? A insulina ativa essa fosfatase aqui e essa fosfatase aqui. Esquece o glucagon por enquanto. Tem lógica na cabeça de vocês, se vocês entenderam isso que eu falei, tem lógica na cabeça de vocês que quando eu tenho o aumento da insulina no organismo, né, eu tenha muito colesterol sendo sintetizado? Sim ou não? E eu quero que vocês me expliquem por que vocês acham isso. Olha a pergunta novamente. Se eu tenho muita insulina, tem lógica eu ter o aumento da síntese de colesterol? Eu não consegui pensar em nada. Olha o esquema que eu estou mostrando e vê a pergunta que eu fiz. Coisas que você tem que lembrar. Quando que a gente tem insulina sendo liberada no sangue? Quando que isso acontece? A professora Ana Paula também deve ter falado da insulina para vocês, da insulina do glucagon. Respondam para mim. Primeiro, quando a insulina ela é liberada no sangue? Beleza. Quando a gente está em hiperglicemia, quando a gente tem muita glicose no sangue. Para o organismo, o que significa ter muita glicose no sangue? Significa muita energia ou pouca energia? Muita energia. Espera aí, gente. Só um instantinho. Desculpa, gente, estava resolvendo um negocinho aqui em casa. Então vamos lá, vamos organizar a nossa cabeça. Então, olha só, vocês já me disseram que a insulina ela é liberada quando a gente tem muita energia. A Aline acabou de me dizer que o glucagon é liberado quando a gente está em jejum prolongado, com baixa glicemia e com pouca energia. Aí agora vem a pergunta que eu fiz antes. Tem lógica na cabeça de vocês, olhando para isso aqui, que na hora que eu tenho insulina, essa insulina acelere a síntese de colesterol? Sim ou não? Por quê, Tainá? E aí eu quero uma resposta por aqui, de acordo com esse slide aqui. A HMG é ativada pela insulina? Não. A HMG-CoA não é ativada pela insulina. Primeiro que a HMG-CoA é um substrato, tem que falar a resposta certa. Não tem setinha aqui, ó,
na HMG com a redutase? Não tem setinha mostrando aqui a ativação pela insulina. A resposta é um pouquinho mais longa do que isso. E aí eu quero que vocês me respondam certo. Se vocês respondessem desse jeito aí na prova, eu ia dar errado para vocês. Vou ser bem sincera. Vocês estão numa fase que já estão quase terminando a bioquímica. A bioquímica toda, como um todo. Então tem que responder certinho. A pergunta foi: por que a insulina ativa a síntese de colesterol? Já vou ser bem taxativa. Já não vou nem falar se sim ou se não. Vocês estão vendo duas setas de insulina aqui. Uma aqui e a outra aqui. Eu expliquei isso aqui. Ninguém reclamou nada. Ninguém perguntou nada. Então, pressupõe-se que vocês entenderam a minha explicação. Agora, eu faço a pergunta sobre a insulina propriamente dito. Como que a insulina ativa a síntese de colesterol? Olha isso aqui, nem que escreve num papel e responde. Por que a insulina ativa a síntese de colesterol? Tainá, agora é assim. Vocês são médicos, vocês já estão indo para o 3º período. É por causa da fosfatase. Mas aí eu quero que você descreve esse negócio melhor. Tá vendo? Vocês não podem dizer que a HMG com a redutase ela está sendo ativada pela insulina, porque ela não está sendo ativada pela insulina. Mas como que a fosfatase ativa a HMG com a redutase? É só o que está faltando. Fábio respondeu quase certo. Ia receber, se a sua questão valesse 1 ponto, ia receber 0,75. Exatamente. Desfosforila. Então, olha só. Qual é a resposta? A insulina, ela ativa a síntese de colesterol através da desfosforilação da HMG-CoA redutase. Ponto. Essa desfosforilação, ela é realizada por uma fosfatase que vai retirar o fosfato, óbvio, estou sendo redundante, né? Que vai retirar o fosfato quando for ativada pela insulina. Deixa eu perguntar uma coisa. Tem que completar a questão. Ao mesmo tempo, a insulina, ela ativa uma segunda fosfatase que desfosforila a quinase, que é essa aqui, ó, tornando essa quinase inativa. E essa quinase, ela é responsável por fosforilar a HMG-CoA redutase e inativar essa enzima. Essa é a resposta completa da pergunta que eu fiz. Porque veio daqui e veio daqui. Muito legal isso, né? Muito legal. Eu falei que é o principal que vocês têm que saber. E repetir tudo? Meu Deus do céu. Mas vai estar gravado na aula. Vai estar gravado na aula. Acabei de coisa. Da ativação? Olha só. Vou repetir. Vou organizar melhor a frase, né? A insulina,
ela ativa a síntese de colesterol por duas vias, por dois mecanismos. Duas vias não, dois mecanismos. O primeiro mecanismo é através da ativação da fosfatase, essa aqui, responsável por desfosforilar a HMG-CoA redutase. E a HMG-CoA redutase desfosforilada, ela está ativa. O segundo mecanismo é através da ativação de uma segunda fosfatase, que é essa aqui, ó, que é responsável por desfosforilar a quinase, inativando essa quinase, sendo que essa quinase ela é responsável por fosforilar a HMG-CoA redutase, inativando a enzima. Então, quando você tem muita insulina, você ativa aquelas enzimas que estão inativas dentro da célula, quanto você deixa de inativar aquelas que já estão ativas. Então, você evita o ciclo fútil. Ó. Porque se essa fosfatase e essa quinase, as duas estivessem ativas ao mesmo tempo, você ia ficar rodando aqui, ó. Desfosforilava a redutase, porque a fosfatase estava ativa, fosforilava a redutase, porque a quinase está ativa. Então, eu preciso ativar uma e inibir a outra, porque as duas estão dentro da célula. Eu ativo diretamente a fosfatase pela insulina e eu inibo indiretamente a quinase. Já que, na hora que eu ativo essa fosfatase aqui, essa quinase ela vai ser inibida pela desfosforilação. Ah, beleza. Beleza, é isso aí. É isso que vocês têm que entender. O glucagon age pelo mesmo caminho, só que de maneira oposta. Né? Completamente oposta. Outro motivo para a insulina estar ativando a síntese de colesterol. Se a insulina está ativando a síntese de colesterol, vocês já disseram aí anteriormente que tem muita glicose. E aí a gente viu aqui, ó, que a gente precisa de muita glicose para poder fazer as moléculas necessárias para a síntese de colesterol. Então, com muita insulina, significa muita glicose, e aí a gente está energeticamente favorável, a gente está tendo acetil-CoA disponível para a síntese de colesterol, e a gente tem glicose suficiente para poder fazer a via de pentose funcionar, para sintetizar NADPH. Esse é mais um motivo também pela insulina ativar a síntese de colesterol. Foi? Deu para entender? Existem outros mecanismos também de regulação, né? Só que eles são menos importantes do que esse aqui. Então, por exemplo, existe o colesterol, ele além de inibir a expressão gênica da enzima, ele também acelera a degradação dessa enzima. Né? Então, ela estimula a proteólise e aumenta a degradação da HMG-CoA redutase. É uma outra maneira de controlar. Então, ele diminui a síntese e acelera a degradação. E existem também, agora falando mais na parte de farmacologia, né, de fármacos, existem um grupo de moléculas, de estruturas, que a gente chama de estatinas, que são inibidores específicos da HMG-CoA redutase. Então, essas estatinas aqui, elas são sintetizadas, elas foram sintetizadas, na verdade, a primeira vez elas foram descobertas em um fungo, né? Esse fungo, ele produz essa estatina para poder proteger ele de outros fungos. Então, os pesquisadores eles estavam pesquisando moléculas diferentes, né? Estruturas diferentes que fossem sintetizadas por esses organismos, e aí mandaram essas moléculas para testar em várias enzimas diferentes.
E eles são inibidores potentes da HMG-CoA redutase. Então, os pesquisadores eles começaram a tentar cada vez mais melhorar, né, esses inibidores, e aí surgiram esses outros, compactina, simvastatina, pravastatina, lovastatina. A lovastatina é a principal que é comercializada hoje em dia, no Mevacor, para poder inibir a HMG-CoA redutase com o menor número de efeitos colaterais possíveis. E eles são realmente utilizados para o tratamento da hipercolesterolemia, né? Quando você tem a alta de colesterol no sangue. Isso aqui também não é importante. E aí, olha só para terminar, para a gente poder descansar um pouquinho para a próxima aula. A única maneira que a gente tem de eliminar colesterol, de degradar colesterol, é através da síntese dos sais biliares. Calma aí que tem carro passando. Então, se a gente tem uma alta de colesterol, necessariamente a gente vai ter uma alta síntese de sais biliares. Porque isso é regulação direta. Quanto mais aumenta a quantidade de colesterol, mais aumenta a síntese de sais biliares. E o que esses sais biliares eles fazem, na verdade? Eles são sintetizados no fígado, são armazenados na vesícula biliar e são secretados no intestino. Então, quando eles são secretados no intestino, eles são utilizados para poder emulsificar os lipídios da dieta. Então, eles funcionam como se fosse um detergente, para que a gente possa ter gotículas menores de lipídios e que a gente consiga absorver melhor. Então, a eliminação do colesterol, então, só se dá desse jeito. Existe também a eliminação do colesterol direto pela bile, né? Só que se a gente elimina esse colesterol pelos sais biliares, essa secreção ela diminui. Isso aqui também é um feedback. Quanto mais sais biliares a gente faz, né, menos colesterol disponível para ser secretado na bile diretamente. Aqui só para vocês verem, né, os 2 sais biliares que a gente tem. E outra coisa, o fígado sintetiza sais biliares. O fígado sintetiza ácidos biliares, que são convertidos a sais biliares na vesícula biliar. Pelo simples fato de que essas moléculas elas vão ser eliminadas no intestino. Qual é a particularidade do intestino? Que não pode receber ácido. O que acontece se eu começar a acidificar o intestino? Ninguém sabe? O intestino é a parte do sistema gastrointestinal que é básico, né? E as enzimas que são as enzimas digestivas intestinais, elas só funcionam em pH básico. Então, se eu lançar ácido dentro do intestino, eu vou diminuir esse pH e as enzimas digestivas elas vão parar de funcionar. Por isso que existe esse mecanismo de sintetizar no fígado ácidos biliares, mandar esses ácidos biliares para a vesícula biliar, para poder elas formarem sais. A vesícula biliar tem muito sódio, muito potássio, e aí eles vão para o intestino nessa forma. Assim, eles não variam o pH do intestino. E o intestino continua funcionando normalmente. Só para mostrar, os sais biliares, eles inibem
a 7-alfa-hidroxilase, que é a enzima responsável pela síntese de sais biliares no fígado. Então, se eu tenho muito sal biliar, eu não preciso de mais sal biliar. Então, a gente deixa de... a gente inativa essa enzima aqui, que é a enzima-chave da síntese dos sais biliares. Enquanto que se a gente tem um aumento grande de colesterol, a 7-alfa-hidroxilase ela vai ser ativada por esse colesterol. Quanto mais colesterol, mais sal biliar a gente vai fazer. Na verdade, é ácido, né? E é isso, gente. Esse pedaço aqui, eu não vou mostrar para vocês, não. Muito bem. Assinem, por favor. Por favor, por favor. Vou parar a gravação. Calma aí. Deixa eu parar a gravação.